Queridos irmãos e irmãs, estamos concluindo mais um encontro de casais com Cristo aqui em nossa paróquia. Este é o encontro número 61º. E por isso nós queremos render graças a Deus e escutar o que a palavra do Senhor tem a nos dizer e como ela pode iluminar o encerramento desse encontro. Jesus conta uma parábola. E São Lucas inicia o seu relato dizendo que ele contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Esse termo, justiça, é muito importante no Evangelho de São Lucas, porque São Lucas foi discípulo de São Paulo e na teologia de São Paulo, como nós lemos na Carta aos Romanos, como nós lemos na Carta aos Gálatas, na Carta aos Efésios, um dos temas centrais é a doutrina da justificação. Ou seja, no Velho Testamento os homens acreditavam na sua justiça própria. Mas no Novo Testamento nós cremos na justiça que vem de Cristo. Ou seja, Ele morreu pelos nossos pecados no alto da cruz e depositando a nossa fé nele, Ele deposita a sua graça em nós. Ele nos justifica. Ele nos transforma. Isso é tão grandioso que na carta aos Coríntios, na primeira delas, São Paulo diz que Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa redenção. Ele é tudo para nós. Ele passa a ser a essência para nós. 2 homens subiram ao templo para rezar, diz Jesus. Os 2, portanto, eram religiosos. Um era fariseu, portanto, um judeu que nos tempos de Jesus era considerado exemplar, piedoso, devoto. O outro, cobrador de impostos. Isso significa um modelo de tudo que há de pior e vergonhoso nos tempos de Jesus. Um pecador público. O fariseu, em pé, rezava no seu íntimo. O texto grego diz, rezava para si. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Então ele começa a falar dos outros homens, fala mal dos outros homens. Eles são ladrões, desonestos, adúlteros. Não sou também como esse cobrador de impostos que está aí atrás. Quer dizer, a oração dele começa com uma difamação, né? Ele humilha para se sentir melhor. Ele rebaixa para se sentir elevado. E continua. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. Como se aquilo fosse uma coisa extraordinária. Quer dizer, jejuar é bom em si. Orar é bom em si. Dar o dízimo, ofertar, ser generoso, é bom em si. Ou seja, não há nada de extraordinário nisso. Mas ele detrata os outros na sua oração e se louva, se glorifica. O que mostra uma consciência muito imatura, porque ele precisa desprezar os outros para se autoafirmar. Aqui o texto diz que
Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E a palavra desprezavam, no grego, é justamente considera os outros um nada. Ou seja, ele anula os outros, ele cancela os outros. Ele transforma os outros em algo aniquilado diante do seu louvor próprio. Atrás, o cobrador de impostos estava à distância, porque no templo de Jerusalém, os pecadores públicos ficavam lá no final. E ele não se atrevia a levantar os olhos para o céu. Ele olhava para baixo. Ele batia no peito, como nós fazemos no início da missa, né? Minha culpa, minha tão grande culpa. E dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Ele se reconhece como pecador e ele implora o quê? Perdão. A misericórdia. Jesus conclui dizendo que o último voltou para casa justificado. O pecador voltou para casa justificado. Mais uma vez, essa palavra na boca de São Paulo é muito pesada. Ele voltou justificado. Ou seja, Deus o purificou dos seus pecados, o outro não. Portanto, o que Jesus conclui na parábola é: quem se eleva será humilhado, rebaixado. E quem se humilha, quem se rebaixa, será elevado. Isso é uma lei da vida. O que ele está dizendo não é nada demais. Por exemplo, uma pessoa arrogante, ela afasta as pessoas de si. Ela se eleva, e no que ela se eleva, ela acaba sendo humilhada pela vida. Enquanto uma pessoa humilde, muitas vezes ela tem menos competência, menos inteligência, menos brilhantismo, mas, porque ela é humilde, ela atrai a benevolência das pessoas, todo mundo quer ajudá-la, todo mundo quer favorecê-la, ela ganha a simpatia dos outros. Quer dizer, a humildade é uma virtude que enobrece a nossa conduta e que nos faz ter verdadeiros ganhos na vida. Ora, se isso vale para as nossas relações sociais, se isso vale para a nossa relação com Deus, porque diante dele ninguém é justo, ninguém é santo, isso também vale para uma relação tão intensa como o matrimônio. Sem humildade, nenhum matrimônio perdura. Por quê? Porque sempre um vai querer ensinar o outro como é que são as coisas. Humildade tem a ver com ser ensinável. Arrogância, soberba, orgulho tem a ver com querer ensinar. Querer sempre ensinar os outros. Perceba, isso é importante, você tem que entender isso. Você é humilde na medida em que você quer aprender. E você é arrogante na medida em que você sempre se coloca na posição de alguém que tem algo a ensinar. Ou seja, o humilde, ele sempre aprende. O arrogante, ele nunca aprende, porque ele sempre quer ensinar. O arrogante sempre está colocando o dedo na cara, o orgulhoso sempre está querendo ter a razão, ele está sempre querendo vencer com seus argumentos. E eu já vi casamentos extremamente complicados por conta de que uma das partes, quando não as duas, sempre querem ter razão. Sempre querem impor
a sua opinião, sempre querem prevalecer. E isso é impossível na vida. É impossível. É impossível, inclusive, porque existem muitas situações no casamento em que não é possível ter razão. São questões de opinião. Por exemplo, se eu vou comer pizza ou comer sushi, tanto faz. É uma escolha. Se nós vamos passar o Natal na casa destes parentes ou daqueles outros, tanto faz. É uma escolha. Se eu prefiro isso ou eu prefiro aquilo, se eu quero fazer isso antes ou depois, muitas vezes não é possível ter razão. Nós não vamos ter motivos, nós não vamos ter argumentos. Ou seja, queridos, se nós não estivermos dispostos a entender o nosso cônjuge e enxergar as coisas dentro da perspectiva dele, nós vamos passar a vida inteira vivendo uma contínua queda de braço. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e o casamento se arrebenta no meio. Por quê? Eu sempre quero ser entendido, eu sempre quero ser compreendido, e eu nunca estou na disposição de entender, nunca estou na disposição de compreender. Eu sempre quero ensinar, eu sempre quero que a minha perspectiva vença, mas eu nunca estou disposto a entender a perspectiva do outro. Quando, num casamento, uma parte é obrigada a ser humilde e a outra não, quando nós temos uma relação assimétrica, isso não é humildade, isso é humilhação. Isso destrói completamente a relação conjugal. Porque se nós não estivermos dispostos a nos colocar naquela posição humilde de quem diz, não, peraí, eu quero entender a cabeça dele. Não é fácil, gente. Primeira coisa, porque você é casado com uma pessoa do sexo oposto. E homem e mulher têm cabeças diferentes. Em alguns aspectos chega a ser impossível entender. Não dá. O homem e a mulher, inclusive, têm o dom de se irritar por conta dessas dificuldades de entendimento, de penetração psicológica. Muitas vezes não é possível. E se você não estiver disposto a descer do pedestal e a dizer, peraí, eu quero entender o lado dele, o lado dela. Eu vou parar de fazer birra. Eu não sou mais uma criança. Eu vou parar de fazer pirraça. Eu vou deixar de me comportar como um adolescente teimoso, que fica o tempo todo querendo se impor, querendo se rebelar. Muitas vezes, por detrás de conflitos matrimoniais, está realmente uma personalidade adolescencial, em que o seu prazer é bater o pé e fazer as coisas como você quer. E aí, pior ainda, quando uma das partes se fecha, diz, eu não quero mais conversar, eu quero ficar na minha. E aí os cônjuges ficam vivendo numa distância insuportável, em que ambos estão em mundos diferentes. Não dá. Você precisa ser humilde para entender o seu cônjuge. Pare de emparedá-lo.
Deixe a linguagem da intimidação. Jogar contra a parede e espremer até que a sua vontade seja feita. Largue a posição de quem está sempre no mecanismo de defesa e ataque. Desentrincheire-se. Porque esse é o único modo de que, na humildade, você não vai mais subjugar o seu cônjuge. Você não vai mais tratá-lo como alguém que apenas tem que executar as suas vontades. Você vai se pôr numa posição comum de mútua compreensão. Isso resolve 80% das brigas, das dificuldades, dos entraves. Porque humildemente você se coloca na posição de aprender e aí você passa a dialogar. Porque não tem diálogo sem escuta, né? Se você não está disposto a ouvir, a entender, e ouvir é isso, escutar é isso, é compreender. É absorver os sentimentos do outro lado. É procurar ajustar-se. Então, sem isso, não há diálogo. O que há é um silêncio torturante. E hoje é muito fácil que um casal viva um silêncio torturante. Por quê? Existe uma coisa chamada celular e existe outra coisa chamada Netflix. E aí vocês colocam estas muralhas diante dos olhos e simplesmente não conversam. Não se entendem. Não dão atenção um ao outro. Às vezes os homens dizem: padre, a minha mulher fala demais. Eu digo: azar o seu. Quem mandou você se casar? Fizesse que nem eu fiz. Eu, de noite, entro dentro da minha casa e tenho o doce barulho do silêncio, que brinda os meus ouvidos tranquilamente, com toda a paz. Você se casou, então você tem que conversar, meu filho. Tem que ouvir. Não estou afim de falar. Vai ter que ficar. Vai ter que aprender, vai ter que ouvir. Tem que falar, tem que conversar. Tem que estabelecer diálogo, compreensão. Tem que se colocar num nível de entendimento. É evidente que isso é trabalhoso, é doloroso. Mas sem isso, não há nada feito. Vejam, um casamento geralmente leva... Eu não quero desanimar ninguém, mas leva um bom tempo para se ajustar. Leva um bom tempo. Só que depois que se ajusta, a sintonia é muito boa. Então, um meio que adivinha o que o outro pensa. Sabe, já dá samba. A coisa vai. Agora, até chegar nesse ponto, é terrível. Você tem que engolir muito sapo, você se sente fora da jogada, você parece que fez a escolha errada. Aí você diz: meu Deus... Ai, Jesus, eu estou me sentindo estranho dentro dessa casa. Por que eu estou aqui? Dá uma vontade de sair correndo, de desaparecer. O começo é assim. Esse começo... Eu não quero desanimar ninguém. Porque ele não é rápido. Leva um certo tempo.
assim que as coisas vão se ajeitando. Nós precisamos, queridos irmãos, nos colocar na posição humilde de quem aprende. Quando a gente se coloca nessa posição, a gente aprende a pedir perdão. É o que o final do Evangelho de hoje nos ensina. Não existe casamento sem perdão. Por quê? Porque você não é perfeito. Então, quem é a pessoa que vai mais te chatear na sua vida? É o seu cônjuge, infalivelmente. Por quê? Porque é a pessoa que está mais perto de você. É sempre assim. Então, você vai ter que perdoar. Vai ter que fazer o exercício do perdão continuamente. E o que significa perdoar? Perdoar significa: eu decido deixar no passado aquilo que passou. Se a gente não tem a disponibilidade, se a gente não tem a decisão de enterrar no passado aquilo que passou, o casamento não vai para frente. Você vai ficar a vida inteira emperrado. Porque na primeira dificuldade, você vai tirar do fundo do baú o que aconteceu, o que ele disse, o que ela falou, o que não sei o que aconteceu, o que não sei o que lá, tarará, e vai jogar na cara, e vai virar um negócio, e abre a ferida, é um inferno. Perdão significa o seguinte: eu vou resetar cada vez que uma coisa ruim acontecer. Não significa que eu vou me esquecer. Não, eu não sou um desmemoriado. Mas eu não quero trazer aquilo comigo. Eu resolvo deixar isso para trás. Ah, mas o que aconteceu, tal e tal, tal. Não tem problema. Eu vou deixar isso para trás. Por quê? Se eu não deixar para trás, o meu casamento não vai para frente. E para o casamento progredir, eu preciso destravar as engrenagens dele mediante o perdão. Então, vai ter que perdoar. É obrigatório num casamento. Quem não perdoa está errado. Veja bem, mas o que ele fez, o que ela fez, disse isso, disse aquilo, tudo bem, é verdade, tudo, é verdade, está certo. Só que se você não perdoar, seu casamento não vai para frente, então você errou, você está errando. Se você fica apegado àquele negócio, é preciso deixar para trás. E caminhar sempre na direção do futuro. Esses idealismos todos, por exemplo, imaginar que existe uma pessoa ideal, né? São infantilidades, né? Então você casa, aí você vai descobrir os defeitos daquela pessoa. Faz parte da vida. Mas essa pessoa aqui não é ideal, eu vou procurar uma outra. Você vai descobrir os defeitos da outra também. É tudo mais ou menos a mesma porcaria. Não tem muita diferença. Aprenda a tomar suas expectativas e transformá-las em algo mais real. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre vai ser tudo fantástico, nem sempre vai ser tudo maravilhoso. Você vê, os jovens, por exemplo, eles idealizam muito a vida íntima. Há crianças no recinto. Precisa ser econômico nas palavras. Mas os jovens, eles idealizam muito a vida íntima. E não é essas coisas todas. Ou seja, nem sempre vai ser tudo ótimo, nem sempre vai ser tudo maravilhoso, e está tudo bem. Não tem problema. A gente não é maravilhoso. Na prática, no dia a dia, o que contam são outras coisas. É o nosso companheirismo, é o estar ao lado um do outro sempre, faça chuva, faça sol. É essa verdadeira disposição de passar essa jornada aqui na Terra junto, construindo algo, uma família. É fazendo com que esse sonho de Deus aconteça na nossa vida.
Humildade e perdão trazem as nossas expectativas das nuvens para o chão. E é isso que faz com que o nosso casamento não seja o casamento melhor do mundo, porque ele não existe. Pare de se comparar com outros casais. Pare de olhar uma foto e dizer, ai, que coisa linda, nossa, eu queria ser assim. Porque por detrás daquela foto, talvez existam tigres e onças muito mais ferozes do que você imagina. Quem está na aldeia que conhece os caboclos. Foto registra apenas o que pode ser visto. Mas a realidade está nos bastidores. Não se compare com ninguém. O que você tem que fazer é olhar para essa pessoa que Deus colocou do seu lado e aprender a curtir as coisas boas que tem nela. E a celebrar aquilo. E a gostar daquilo. E a valorizar isso com todo o seu coração. A amar isso com todo o seu coração. Quando você humildemente se coloca na posição de quem quer amar e fez a escolha de amar, então os problemas vêm e vão, mas o casamento progride, ele vai avançando e a bênção de Deus vai se consolidando na sua vida, na sua família. Primeira leitura diz: a prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso. Se a gente se converter à posição da humildade, a nossa oração vai rasgar as nuvens do céu, e a bênção de Deus vai ser derramada sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. Esse lugar vai ser um endereço de bênçãos. Um lugar em que a presença do Senhor se manifesta verdadeiramente. Nunca nos esqueçamos, nós não podemos confiar na nossa justiça própria. O que nos interessa é a justiça que vem de Cristo. Aquela que Ele nos alcançou morrendo na cruz em nosso lugar. É Ele que nos justifica, é Ele que nos santifica. Ou seja, não é você que vai fazer o seu casamento ser feliz, é Jesus. É só pela graça dEle, é só pelo que Ele fez, é só pelo que Ele mereceu morrendo por nós, que nós podemos ter suficiente graça para vivermos uma vida em paz. Portanto, não larguem Jesus, que Ele seja o centro do casamento de vocês, que vocês amem-o mais do que se amam, e amem-o amando-se a si mesmos, nele, porque isso é o que nós chamamos de sacramento do matrimônio. É Deus entronizado no próprio amor do casal. Que Deus os abençoe e possa fazer com que os frutos desse encontro se manifestem na sua vida, no seu casamento, na sua família.